Olá, pessoal. Olá a todos que acompanham o Jornal O Tempo e a Rádio Super. Eu sou a Gabriela Oliva, repórter de política aqui em Brasília, e hoje eu entrevisto direto da nossa redação aqui na capital federal o deputado federal eleito e também candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Chico Alencar, do PSOL. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. É muito prazer meu falar com o Tempo, que conheço desde muito tempo. Um jornalismo sério, moderno, ágil e que busca a verdade dos fatos, né? Nesse tempo de tanta mentira e narrativa enganosa. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Deputado, para começar essa entrevista, o assunto não poderia ser outro, né? A eleição da Câmara dos Deputados que ocorre nesta quarta-feira. Queria saber do senhor qual é a sua expectativa para a eleição. A minha expectativa é que a Câmara mostre que não aceita pensamento único, que é antessala de pensamento totalitário ou pensamento nenhum, que se mostre como de fato o espaço do dissenso, da divergência, da disputa de ideias, sempre civilizada, que não fique na base do toma lá da cá, que não se entenda como balcão de negócios, como uma casa que vai chantagear o executivo, embarreirá-lo, criar dificuldades para obter facilidades. Então eu tenho a expectativa de que a ideia da Câmara como uma usina de produção de projetos para o país, de sensibilidade social nesse momento tão grave da nossa vida, de cuidado ambiental, tudo isso tem que estar no Parlamento Nacional e não essa política rasteira, pequena, menor, que às vezes parece se tornar no Brasil a grande, a única. Esse é o sentido da nossa candidatura, afirmar algumas ideias fundamentais, inclusive de como um parlamento nacional deve funcionar, com as comissões, sem nenhum interesse menor, sem orçamento secreto e outras aberrações aí que aconteceram em período recente. O senhor falou agora um pouquinho do perfil da sua candidatura. Poderia um pouco ampliar o que a sua candidatura defende? Qual é a expectativa? O que pretende defender? Sim, nós já fizemos um programa, está no site do PSOL e da Rede, de 20 pontos programáticos, onde nós afirmamos, resumidamente, que a Câmara dos Deputados não pode ser o espaço da precarização de direitos, e sim da sua afirmação, em especial dos setores mais vulneráveis e historicamente discriminados no Brasil, como as mulheres, os indígenas, a tragédia Yanomami tem que ser nossa, tem a ver conosco, os negros, o racismo estrutural está aí, os quilombolas, os segmentos LGBTQIA+, tem muito preconceito, discriminação que mata no Brasil, os trabalhadores em geral, com essa ideia de teto de gastos e ajuste fiscal, há sempre a ideia de premiar o capital, o lucro, garantir aquele patamar e arrochar quem trabalha ou quem está no subemprego. A questão da mídia, da internet, esses novos instrumentos que podem ser positivos no esclarecimento da verdade, como o Tempo faz, democrático, ouvindo os vários lados, ou pode ser uma midiosfera tóxica, com narrativas mentirosas que tem uma eficácia em propagar mentiras impressionante, parece. Por isso que a gente retrocedeu muito, né? E as pessoas ficam acreditando em terra plana, em que vacina provoca doença, em que a indução à sexualização precoce de crianças, enfim, essas mentiras todas que têm uma eficácia muito grande. Então, tudo isso é objeto da busca do nosso programa por uma gestão democrática, respeitando as diferentes forças políticas, por mais que os partidos andem muito derretidos numa geleia geral, que inclusive a candidatura do Arthur Lira à reeleição expressa, junta alhos com bugalhos, e olha, quando você provoca um cruzamento de vaca com cavalo, a cria nem dá leite nem puxa carroça. Esse é um provérbio bem mineiro do interior da nossa vida rural, dos grandes sertões maravilhosos do Guimarães Rosa. Tem sabedoria no jagunço filósofo
Riobaldo, que diz que a vida aperta e afrouxa, a vida desafina, e o que ela pede da gente é coragem. A minha candidatura, sem nenhum mérito especial meu, é uma candidatura de coragem, para divergir, para dissentir. A geleia geral não é digestiva. A candidatura do senhor, né, bem colocado agora, é a única para rivalizar com o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tenta a reeleição com apoio de mais de 20 partidos. Considerando isso, né, o senhor acredita que a sua eleição ela é viável? Me conta um pouquinho sobre isso. Não, viável é a disputa. A única batalha que se perde é a que não se trava. É evidente que o Lira tem amplo favoritismo. Da cadeira de presidente da casa ele cria elos e benesses e favores, inclusive reajustando auxílio moradia, por exemplo, acima da inflação, é algo indefensável. Vai criar comissões e estrutura para partidos que não superaram a cláusula de barreira, partidos pequenos, enfim, ele tem o poder da máquina, é meio uma luta de Davi contra Golias, do tostão contra o milhão. Mas é uma luta necessária de afirmação de ideias e causas. O parlamento é isso, disputa de projetos, de visão de Brasil, de modo de funcionar o parlamento. Eu reconheço que é uma batalha difícil, mas o Dom Pedro Casaldáliga, bispo, um catalão do mundo que viveu muito tempo ali no coração do Brasil, em São Félix do Araguaia, ele dizia: nós somos militantes tantas vezes derrotados de causas invencíveis. Outro grande brasileiro, mineiro, Darcy Ribeiro, dizia que perdeu muitas batalhas, como a proteção dos índios, a universidade pública aberta para todos, mas não trocaria de lugar com quem o venceu. Minhas derrotas são minhas vitórias. Então a gente tem que na vida afirmar também ideais e buscar causas que aparentemente sejam impossíveis, porque isso é que faz a humanidade avançar. Pode olhar a história do ser humano aqui no planetinha tão maltratado, a Terra, para ver que a gente só avançou quando houve ousadia, quando houve curiosidade, quando houve coragem, quando houve vontade de desafiar os que têm o poder acomodado e estabelecido. E essa sua candidatura, ela serve também, seria para marcar a oposição ao atual presidente da Câmara, ou ainda tentar desidratar, né, essa candidatura dele, que com esses 20 partidos, né, de apoio, marcaria ali o apoio de 496 dos 513 parlamentares. Então seria uma anticandidatura, mas mais do que isso, seria uma candidatura para tentar ali desidratar Lira? Para qualquer executivo, para qualquer governo, um presidente de Câmara dos Deputados com quase 500 votos é um risco tremendo. Ele vai virar uma espécie de co-presidente, de imperador. E ele tem, por exemplo, uma disputa direta com o Renan Calheiros, meio paroquial lá em Alagoas. O Renan conseguiu, através do MDB, indicar o seu filho, o Renan Filho, foi governador, foi deputado, eu o conheço, para um ministério. O Lira, se tiver esses votos que essa ampla coligação sugere, ele vai querer ter 2 ministros pelo menos, ele vai querer mandar muito no governo. E o Lira é o centrão, e o centrão opera na base do toma lá da cá, do criar dificuldades para obter facilidades. Então é muito ruim para o governo Lula que o Lira tenha tantos votos assim. Então, pelo menos a gente conseguir diminuir, ser um estuário do voto do descontente, do voto mais ideológico, do voto da compreensão do parlamento como espaço da divergência política, da afirmação dos programas dos partidos, seria muito bom. Eu estou me empenhando nisso aí para minimizar o poder de Arthur Lira, do rei Arthur. O voto para a eleição ele é secreto, mas eu queria saber, na verdade, como é que estão as articulações, especialmente para angariar votos dos governistas, né, apoiadores agora do atual presidente Lula. Não, a gente apresenta ideias, causas, programa, temos um programa de 20 pontos,
que eu sintetizei aqui, por um orçamento que seja discutido como lei mais importante da Câmara e do Senado, de forma aberta, transparente, sem privilegiar grupos de parlamentares, que a partir daquilo criam currais eleitorais, como se viu agora o próprio atual ministro das Comunicações do governo Lula, que é o deputado Juscelino Filho, do União Brasil. Eu não sei qual é a vinculação dele com comunicação, nunca soube que ele tinha um histórico nisso, mas ele foi uma matéria do bom jornalismo investigativo do Estado de São Paulo, mostrando que ele, através das verbas do orçamento secreto, estabeleceu obras lá para a sua região, o município de Vitorino Freire, sua irmã é a prefeita lá, mas obras de recapeamento asfáltico, inclusive em fazendas de sua propriedade. Isso parece caricato, aquelas coisas do velho coronel do Nordeste, está em vigor e desborda o orçamento secreto, que é um grupo seleto de parlamentares que recebem aquelas chamadas emendas do relator, tão escandaloso que o Supremo proibiu com clareza. Então, isso tudo macula o bom exercício da democracia. E olha, uma forma sutil de depredar e destruir a credibilidade do legislativo é com esse jogo de interesses escusos, escuros, e a gente tem que acabar com tudo isso. É claro que o 8 de janeiro é abominável, tem que inclusive investigar os deputados que estimularam esse golpe, essa tentativa de golpe, porque não pode, é totalmente disparatado que um parlamentar eleito ou reeleito estimule o golpe contra o parlamento do qual ele faz parte, pelo qual buscou o voto popular para integrá-lo. Quer dizer, ele está agindo contra si mesmo. Não pode. E parece que há um acordo do Lira com esses deputados bolsonaristas extremados para que fiquem quietinhos agora, depois não tem conselho de ética, não tem nada, vocês vão ter boa vida comigo. Está errado. A minha candidatura é para poder dizer que isso está errado, isso não é procedimento adequado para a gente recuperar a credibilidade na própria democracia no Brasil. Com isso, então, o senhor está querendo dizer que a candidatura do seu adversário, especialmente com essa margem, né, de vantagem, se concretizar, seria um risco tanto para o governo Lula, mas também, de certa forma, para a democracia, considerando esses atos que aconteceram no dia 8 de janeiro? O escritor carioca Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Todo poder absoluto, ele pode se corromper absolutamente. O pensamento único é a antessala do pensamento totalitário. Então, eu acredito que essa quase unanimidade que o Lira busca é ruim para a democracia no Brasil. Claro, o Lula é extremamente habilidoso, ele saberia lidar com um presidente Lira, mas não cedendo tanto. Eu entendo que uma candidatura que não poderia ser minha, porque sou do PSOL, um partido de esquerda com identidade, com marca, que está aí na disputa de ideias. O Brasil ainda é muito conservador, o PSOL é muito ousado e é necessário na sociedade brasileira para uma defesa contundente dos interesses dos trabalhadores, de uma nova cultura, de uma nova sociedade mais igualitária, fraterna, com um horizonte do socialismo, com democracia sem fim absoluta. Mas vamos lá, poderia ter um candidato talvez de centro democrático e com ética política que ampliasse mais. Aí vai para o segundo turno, Lira e esse candidato. E o Lira ainda assim vence. Uma coisa é o Lira vencer com quase 500 votos, outra é vencer num segundo turno com 300 votos. Ele perde um pouco o poder até de chantagem que o Centrão quer ter sobre qualquer governo. Então, eu entendo que é um erro os partidos ligados ao governo apoiarem Arthur Lira, vão dar mais força para ele e você criar cobra para ser picado, né? Então, a minha candidatura ela tem um efeito didático e
A política se move por símbolos, a gente está querendo afirmar uma concepção de política radicalmente democrática, da qual o Brasil anda muito carente. A nossa democracia é frágil, as maiorias sociais não são maiorias políticas, há uma cultura do conformismo, do negacionismo, também da própria política, e isso não pode continuar. É ruim para todos nós, é ruim para a civilização brasileira. O senhor falou um pouco sobre os perigos de ceder. Acredita, então, que o atual presidente Lula está faltando um pouco de pulso firme? Não, o executivo, o Lula tem dito que não se miscui nas eleições do parlamento. Pode ter suas torcidas, seus desejos, mas ele de fato não está indo lá negociar, fazendo nenhum movimento, pelo menos ostensivo. Teve um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem diferenças em relação ao Lira. O Rodrigo, que eu também conheço, porque fomos deputados juntos, ele presidiu a CCJ, a Comissão de Justiça e Redação, como o Lira também, e eu era membro dessa comissão à época dessas direções. O Rodrigo sempre reunia os líderes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para discutir a pauta, sempre foi bem maleável, nunca fez, pelo menos diretamente, a política do toma lá da cá. E o Lira não, tem um estilo mais de oligarca do Nordeste, nada contra o Nordeste, eu sou filho de piauiense, mas a gente sabe que o coronelismo deita raízes lá no Brasil colonial, nos senhores de engenho, então tem muito dessa velha política ainda no Brasil. Mas aí o PT, por realpolitik, por uma compreensão de como a política deve funcionar, e a gente respeita, resolveu aderir ao Lira integralmente, negociaram um lugar na mesa diretora. Vamos ver, a batalha se encerra da presidência no próprio dia 1º, mas no dia 2 a gente trava outras para fazer o parlamento funcionar e evitar que o governo seja embarreirado e que as propostas de interesse público possam ser discutidas com grandeza política nas diferentes comissões, no plenário da Câmara. Repito, a gente não quer um parlamento que seja mero carimbador do que o executivo quer, mas também não quer um parlamento que seja aquela base, eu vou ver o que eu ganho votando assim ou assado. Aí é ruim, isso é o intestino grosso da pequena política que no Brasil, infelizmente, se tornou muitas vezes a grande política. E essa pequena política a gente não tem que alimentar. A minha candidatura, eu diria que é uma candidatura de alerta, de chamamento à consciência nacional para que cada vez mais a gente discuta que política a gente quer, que parlamento a gente quer, porque o descrédito é muito grande. Aquela ideia de que todo político é ladrão, que todo político rouba, que os partidos são ajuntamentos de gente para roubar, isso tem que acabar. E o nosso exemplo, a nossa postura ajuda a elevar a política. Lira tem, inclusive, dado bondades, né, a deputados em busca ali da reeleição. Acredita, então, com base nisso, né, que a eleição está sendo uma disputa justa? Não, não tem paridade de armas, é uma disputa desigual, mas nós, ao contrário da extrema-direita, vamos respeitar o resultado das urnas do colegiado do parlamento, mas é muito abuso e há uma certa naturalização. Veja, o Lira usa a máquina de maneira descarada. Eu vivi um episódio, o convite para um jantar, supostamente com a bancada de deputados do Rio de Janeiro, como está fazendo com todas, de todos os estados. E aí eu, meio para instigar, disse para a pessoa que me convidava, olha, em nome do presidente da Câmara, muito obrigado, bacana, o presidente da Câmara está convidando as novas bancadas, eu imagino que o cardápio, eu não lembro se era um almoço ou um jantar, vai ser bom, mas e a pauta qual é? E a pessoa inadvertidamente falou, deputado, é claro, a campanha de reeleição do presidente. Isso é uso da máquina. Aliás, o Lira sempre foi muito aliado do Bolsonaro, e não houve, eu sou um velho professor de história, na história do Brasil, tanto o uso da máquina pública quanto na campanha presidencial desse ano.
muitas vezes com autorização do Congresso, caráter emergencial. Então foi dinheiro vivo, dinheiro na veia para várias categorias, para gente com necessidades reais, na tentativa desesperada de ganhar as eleições. Nem assim. O Lula venceu, inclusive em Minas Gerais, a diferença diminuiu do primeiro para o segundo turno lá em Minas, mas ainda assim foi vitorioso. Mas o uso da máquina foi descarado, desbragado. E o Arthur Lira está fazendo isso no plano da Câmara Municipal, num ambiente interno que não cabe isso. O colégio eleitoral é limitado, são 513 deputados, e é de se supor que cada um vai votar por sua consciência, não porque está conseguindo um favor, um carguinho, um benefício, um aumento do auxílio isso, do auxílio aquilo, acima da inflação, que aí é indefensável. Deputado, e como está a relação do PSOL com o PT? Existe alguma orientação para votar sempre junto, ou existe alguma independência nesse sentido? Não, a nossa coligação, a nossa federação, vamos atuar como bancada é com a Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, do deputado Túlio Gadelha, e nós temos uma unidade bem bacana, inclusive no apoio a essa minha candidatura, que não é minha, é uma representação dessas forças, que a gente espera ir além das nossas bancadas, da nossa bancada. E com o PT é uma relação de respeito, nós apoiamos o presidente Lula desde o primeiro turno, não sem muita discussão, como é próprio do PSOL, sobre divergências, mas a gente resolve e a maioria decide, e decidiu apoiar o Lula desde maio passado. Nós encontramos o ainda candidato Lula, ele falou, vou fazer um programa mais avançado do que esse que o PSOL nos propõe, e eu entendo o PSOL, lembra muito o PT das origens, isso eu tomei como elogio, né? Porque é um partido com ideias e causas, princípios, tem um limite, a gente tem que ser flexível na tática, firme na estratégia. O que a gente quer lá longe? Mas pensar alto com o pé no chão, sonhar, mas fazer mediações sem perder a dimensão da realidade. Eu acredito que esse modo de fazer política, o PSOL mantém, o PSOL tem identidade, nunca disse que apoiar Lula em toda e qualquer circunstância, queremos muito que o governo dê certo, é fundamental para o Brasil. Começou com essa tremenda tentativa de golpe, abominável, execrável, foi um Capitólio ao triplo, ao cubo, porque não foi só a invasão, depredação e ataque grotesco ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, mas também ao Palácio do Planalto e ao STF, ao Supremo. Então, isso foi muito maior do que o Capitólio há 2 anos atrás. E o Bolsonaro lá, eu nunca vi isso também, um presidente da República, horas antes de entregar o mandato, legitimamente, ele vai embora para Orlando, na Flórida, não sei se estava interessado em ir à Disneylândia, foi lá passear e está lá até hoje. É um descompromisso com a realidade brasileira, total. E não sei se ele está fugindo, porque há muitas acusações, nós defendemos que o Bolsonaro responda, que seja condenado, que seja preso, e não só ele, porque até mesmo na tentativa de golpe de 8 de janeiro ele tem participação, ele tem o domínio do fato, digamos, ele tem responsabilidade, tem que responder, como vários outros que financiaram, estimularam e executaram a tentativa de golpe. Então, a quadra é muito difícil do Brasil, e para o governo Lula essa eleição, tanto na Câmara quanto no Senado, é importante porque o presidente controla a pauta das casas e pode fazer um parlamento democrático e respeitador do presidente eleito, ou pode fazer da dinâmica do parlamento uma disputa de terceiro turno, né? O que também seria totalmente inadequado. Deputado, agora aproveitando esse gancho, né? Diversos deputados
principalmente do PL, apoiaram ou não questionaram os atos do 8 de janeiro, os atos violentos, né? Muitos deles negaram ou sequer questionaram a veracidade, na verdade, desses atos. Eu queria saber, o senhor analisa que esses deputados, né, que compartilharão ali o Congresso com o senhor, a Câmara com o senhor, eles têm uma responsabilidade, uma influência, seja ativa ou indireta, aos atos do dia 8? Olha, os que manifestaram através das redes virtuais, às vezes antissociais, um estímulo a esses movimentos, eles têm que ser investigados pelo Conselho de Ética da Casa. Nós entendemos que não é aceitável e quebra o decoro e a ética parlamentar você tramar, conspirar, estimular ações violentas contra o próprio parlamento do qual você faz parte. Para isso tem o instrumento próprio de correição do parlamento, que é a corregedoria e o Conselho de Ética. Então isso tudo tem que ser passado a limpo, sem dúvida nenhuma. E é bom que esses deputados expliquem como eles, disputando um assento no parlamento, acabam animando, pelo menos animando, a destruição do próprio parlamento. É contraditório demais, é inaceitável, isso tem que ser investigado. E o senhor sabe como é que estão as articulações, tanto para comissões e também a mesa ali da CCJ? Não sei, parece que há um acordo pelo apoio do PT, que é a segunda maior bancada depois do PL, na Câmara dos Deputados, apoiar o Lira. Aliás, Lira, que também terá o apoio do PL, embora ele seja do PP. O presidente Valdemar Costa Neto, do PL, disse que quem não votar no Lira vai ser expulso. Como é que ele vai descobrir quem não votou, com o voto sendo secreto, eu não sei. Mas então há um fechamento ali de questão e, pelo que tenho lido, a negociação é para o PT ficar com a presidência dessa comissão importante, que é a de Justiça e Redação. Vamos ver depois, eles estão se acertando lá nos bastidores, a gente não participa dessas negociações por trás das cortinas, a portas fechadas, e vamos ver o resultado. Aliás, a eleição para os cargos da mesa se dá no próprio dia 1º, mas as comissões ainda levam mais um tempo. Certo. E essa nova legislatura, né, deve ser marcada por quais temas, por qual tema principal, de que forma isso deve ser feito, aí, considerando também se a defesa da democracia, o reforço do regime democrático deve ser uma das pautas? Sem dúvida. O governo anuncia, inclusive, um pacote pela democracia, com mais punição para quem atenta contra ela. Nós vamos examinar com muito cuidado como é o papel do parlamento, melhorar propostas, escoimá-la, tirar o que ela possa ter de até censura, autoritarismo. Eu entendo que já há instrumentos legais hoje que, devidamente aplicados, poderiam barrar a tentativa de golpe e a depredação abominável, repito, no Parlamento, no Supremo e no Planalto. Mas nós vamos discutir isso, como garantir ainda mais o Estado democrático de direito, que não é só através da lei, do corpo jurídico, não. É a consciência cidadã, uma educação cívica, cidadã e democrática que precisa voltar contra a educação golpista, negacionista, da cultura do ódio, que ainda prevalece, é muito forte no Brasil. Por outro lado, é fundamental uma reforma tributária progressiva, que mude essa realidade fiscal do Brasil, onde quem tem mais paga menos e quem tem menos é taxado, o salário é gravado, não o capital, os ganhos de capital, enfim. Tem que mexer nisso tudo, porque o problema central do Brasil continua sendo a desigualdade social, a miséria e a fome. E isso se vence com políticas públicas continuadas de justiça, distributivas, acabando com essa situação do quanto mais ganha, menos você paga, e privilégios, as grandes fortunas sendo amealhadas aí sem nenhuma taxação especial. Certo.
Bom, estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço ao deputado federal eleito e candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Chico Alencar, do PSOL, pela participação e também agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Gabriela, povo do tempo. Vamos fazer o tempo se acelerar com participação de todo mundo. Dizem que o tempo é o senhor da razão, mas são os seres racionais que podem fazer o caminho para um tempo de mais delicadeza, de mais alegria, de mais direitos, sem o que a gente não consegue a paz. A paz é filha da justiça e o caminho nosso é esse, ainda é tempo. Obrigada e até mais.